Muito bem, estamos de volta. Agora nós vamos entrar em um outro tópico muito importante. O Dr. Rogério está aqui, está nos dando uma aula, uma orientação muito precisa. Nós vamos falar agora de um assunto que outrora já foi falado bastante, enfocava bastante, a imprensa enfocava bastante, mas está quase que um pouco assim, passando despercebido, que é o HIV. Como que está a situação atual? Diminuiu? Aumentou? Estacionou? Como é que é? Bem, em relação à quantidade de pessoas que se infectam com o vírus HIV, do ponto de vista das estatísticas oficiais do Ministério da Saúde, a gente teria que o número de infecções anuais estabilizou, ou seja, você parou de ter uma quantidade maior a cada ano de pessoas infectadas do que você tinha anteriormente. Mas nós ainda temos um número muito grande de pessoas que se infectam a cada ano com o HIV. De casos novos. Casos novos, pessoas que, mesmo sabendo de todas as medidas preventivas que são necessárias, ainda estão contraindo o vírus HIV e muitas vezes não é nem só a questão da desinformação, é a questão da despreocupação das pessoas em relação a esse tópico. Então, hoje se divulga muito na mídia assim, que o HIV é um vírus tranquilo, que tem controle, que você só toma um remedinho ali e fica bem. Mas não é bem assim, né? Então, demanda naturalmente, como qualquer doença crônica, você tem, por exemplo, se tivesse como você prevenir de pegar um diabetes, e fosse isso uma medida comportamental simples, seria interessante a gente fazer, não? Algumas coisas dá para a gente fazer, mas não dá para você evitar totalmente o diabetes. O HIV você pode evitar totalmente. Então, você não tendo relações desprotegidas, você não compartilhando seringas contaminadas, você pode evitar 100% das infecções do HIV. Esse meio de contágio é o principal? Hoje a gente considera assim que a relação sexual e o uso de seringas contaminadas, especialmente no uso de drogas ilícitas, né, tem sido as principais fontes de infecção do HIV. E mesmo a relação sexual muitas vezes está relacionada a algum caso de pessoa que utilize droga ilícita dentro do meio de contato sexual daquela pessoa. De toda forma, o que a gente vê acontecer hoje é uma despreocupação muito maior. Então, nos anos 80, quando a gente começou a ter casos de HIV, nos anos 90, as pessoas estavam muito preocupadas com a questão do HIV. Hoje, as pessoas estão desmobilizadas nessa causa, né? Então, na causa de prevenção do HIV. Os meios de comunicação não têm se empenhado em mostrar para a população o que é a doença pelo HIV. Muitas pessoas não se interessam por fazer o teste do HIV mesmo após uma exposição. Hoje, muita gente descobre que tem o HIV quando já está doente, ou seja, muitas vezes anos depois de ter contraído o vírus, a pessoa descobre porque ficou doente, internou por uma doença mais grave, às vezes fica com uma sequela dessa doença oportunista. Justamente por quê? Porque a informação não é mais tão assertiva como ela era no passado. Eu acho que nós temos que voltar a investir em informação da população e em prevenção, no caso do HIV. Tem que ter aquela atenção toda especial, né? Porque a pessoa, muitas vezes, o uso da droga, isso aí, que tu falasse, é um dos principais fatores, né? De transmitir esse vírus. E outro detalhe, e a mulher? O diagnóstico da mulher, muitas vezes, pode ser feito até num pré-natal, né? Exato. Até alguns anos atrás, quase todas as mulheres que entravam nos programas de HIV era através do pré-natal. A mulher ia fazer o teste no pré-natal e descobria daí que ela tinha sido contaminada pelo vírus HIV. Hoje nós temos medidas muito eficientes, assim como tem na hepatite B, nós temos medidas eficientes para prevenir a transmissão do HIV da mulher para o filho que está dentro do útero. Isso é importante. A gente utilizando as medicações antirretrovirais para a mulher durante o período em que ela está grávida, a gente consegue diminuir a chance de transmissão de 30% para 3%. Quer dizer, diminui em 10 vezes a chance de transmissão do HIV. No entanto,
Hoje tem mudado um pouco esse panorama e muitas pessoas estão fazendo teste com a presença desses testes rápidos mais precocemente. Então, muitas vezes a mulher na idade fértil, né, ela está pensando em engravidar, já vai lá no posto de saúde, tem disponível hoje em quase todos os postos de saúde, faz o teste rápido para HIV, para as hepatites, para sífilis, e isso acaba sendo bastante positivo, porque você descobre já num período bem mais favorável. A mulher vai poder engravidar no futuro, vai poder ter seus filhos, mas ela já vai ter seus filhos tendo uma carga viral muito mais baixa, uma chance muito menor de transmissão. Como tu está falando na sequência, o HIV, AIDS, hoje já tem cura? Porque muitas pessoas podem estar nos perguntando neste momento. Não, embora a gente ouve bastante relatos de terapias inovadoras que estão surgindo e outras coisas assim, ainda hoje não existe uma perspectiva a curto prazo de se ter cura para o HIV. Então, se uma pessoa contrai o HIV hoje, não quer dizer que ela vai ficar doente ou que ela vai morrer ou qualquer coisa assim, mas quer dizer que ela vai ter que fazer um acompanhamento e que vai ter que fazer um tratamento durante vários anos até que se tenha acesso a realmente uma terapia que seja capaz de curar o HIV. Mas isso pode levar anos ainda. Muito bem. E o tratamento hoje do HIV, como é que é feito? O tratamento hoje é muito mais fácil do que era há 20 anos atrás. Então, quando se começou a ter esses tratamentos mais eficazes para o HIV, a pessoa tinha que tomar uma grande quantidade de comprimidos ao dia, que eram comprimidos antivirais, né? Não são antibióticos, né? São antivirais que servem para diminuir a replicação do vírus. Então, o vírus não conseguindo se multiplicar dentro do organismo, ele não consegue causar dano, não consegue causar doença na gente. No entanto, essas terapias, elas mudaram um pouco de lá para cá. O que mudou foi comprimidos menores, menos quantidade de comprimidos, comprimidos que causam menos efeitos colaterais nos pacientes. Então, antigamente o paciente tinha que tomar 5 comprimidos 3 vezes por dia, hoje ele tem que tomar 2 comprimidos uma vez por dia. Então, isso melhorou. No entanto, não quer dizer que ela não tenha que fazer o tratamento, que não tenha que fazer seus exames de acompanhamento, que não tenha que ir ao médico, ela continua tendo todos os outros cuidados como era antigamente. Por exemplo, algumas doenças que outrora já tinham quase que desaparecido, estão voltando com uma carga, com uma força total. É o caso da sífilis. O que poderia falar para nós sobre a sífilis? Então, a sífilis é uma doença que ela era bastante comum, então, nos anos 60, nos anos 70, né? E ela era, vamos dizer assim, dentre as DSTs, uma que causava uma grande preocupação pela capacidade que havia de ser transmitida da mãe para o recém-nascido e também de causar doença em alguns órgãos importantes do nosso organismo, como o cérebro, no olho, no coração. Então, a sífilis ela pode infectar esses outros órgãos também. Hoje, a gente percebe que, principalmente de 3 anos para cá, houve um aumento muito grande na ocorrência da sífilis. Aparentemente, isso não foi por uma mudança da bactéria. A bactéria continua sendo a mesma sífilis. A mesma coisa. Ela continua tendo a mesma capacidade de ser tratada com antibióticos que tinha antigamente, ela não está mais agressiva do que ela era antigamente. Então, o que a gente conclui é que o que mudou foi o comportamento das pessoas. Então, as pessoas elas estavam se cuidando um pouco mais, talvez por causa da questão do HIV, e isso fez com que reduzisse muito os casos de sífilis. E é uma doença sexualmente transmissível, né? Exatamente. Então, a sífilis, assim como o HIV, é uma doença que a gente pega tendo relações sexuais desprotegidas com outra pessoa. Uma coisa que a gente tem que abrir um parênteses nessa questão das relações sexuais desprotegidas é que muitas vezes a pessoa pensa que a relação sexual desprotegida é só a relação vaginal desprotegida. Mas o sexo oral desprotegido pode transmitir a sífilis, pode transmitir várias outras doenças sexualmente transmissíveis, como o HPV, né, a própria clamídia, enfim, a gente pode contrair doenças e transmitir doenças dessa forma, e o sexo anal, ele tem ainda mais chance de transmitir
essas doenças sexualmente transmissíveis do que sexo vaginal. Então, qualquer tipo de relação sexual que a pessoa vá ter, insertiva, tem que utilizar o preservativo, né? Que é a única forma que a gente tem de prevenção hoje. E quais são as doenças, assim, sexualmente transmissíveis que tem preocupado muito hoje vocês, os infectologistas? Essa última, além da sífilis, quais são as outras? Então, tem algumas doenças que estão se mostrando bastante versáteis em termos de doenças sexualmente transmissíveis. Uma delas é a clamídia. A clamídia, a gente tem visto que é uma doença muito mais comum do que a gente imaginava. Então, antigamente nós tínhamos poucos exames para diagnosticar a clamídia e agora a gente tendo um exame bem fidedigno, que é o PCR, né? A gente faz na urina da mulher ou do homem e a gente consegue detectar a clamídia com muita facilidade. E a gente vê que é uma doença muito comum. Ela não é uma doença... Muitas vezes aquela mulher que acha que tem uma infecção urinária de repetição, né? Ou que tem um desconforto na parte baixa do abdômen e às vezes você vai ver é uma clamídia. E a clamídia pode causar esterilidade, ela pode causar algumas doenças reumatológicas, né? Então, ela não é uma doença totalmente benigna, né? Como muitas pessoas pensam. E o que a paciente pode sentir quando é portadora de clamídia? Então, ela pode ter dificuldade para engravidar, ela pode ter dor para urinar, ou pode ter um desconforto na parte baixa da barriga. Corrimento, né? Pode corrimento, ter. Ela pode apresentar, embora o corrimento costuma ser bem pouco intenso na clamídia. Intenso. Agora, na gonorreia, por exemplo, a pessoa já pode ter corrimento com bem mais frequência, né? No homem, a gonorreia costuma ser muito sintomática. Na mulher, normalmente ela só tem o corrimento. Então, o corrimento pode ajudar nessa questão do diagnóstico da gonorreia. E a gonorreia é uma outra doença que preocupa muito. Ela preocupa especialmente por causa da questão da resistência da bactéria que causa a gonorreia aos antibióticos. Então, na Europa, por exemplo, a gente já tem hoje cepas de gonorreia que são resistentes a quase todos os antibióticos que a gente tem disponíveis. E a gonorreia é um problema, né? Tanto para o homem como para a mulher, né? Exatamente. A questão das complicações, né? Da infertilidade. A infertilidade pode causar artrite, pode causar sepse, né? Que é uma coisa bastante complicada, né? Que é uma infecção generalizada, né? Pode matar até a pessoa. Muito bem, vamos fazer um breve intervalo e já retornamos já com o Dr. Rogério.